E aí galera, tudo bem? Eu sou o Melquisedeque, nós estamos em mais um curso aqui da comunidade de Liderança Improváveis, um curso que Deus tem colocado no meu coração já há um tempo para falar sobre esse assunto. Percebo que é um assunto muito pertinente, necessário, principalmente por conta dos últimos acontecimentos. Nós temos visto, de fato, a Igreja de Deus recebendo uma limpeza em relação à liderança. Deus ele tem feito as pessoas se despertarem a respeito de todo o desrespeito e a falta de zelo, ou aquilo que o câncer da idolatria de homem para homem trouxe para a igreja brasileira, a mentalidade sacerdotal, arcaica, que faz com que as pessoas acreditem que precisam ainda de um mediador, precisam de um sacerdote que não seja Jesus Cristo, e isso promove um aumento na influência de homens que induzem ao erro por meio da astúcia. Como a palavra diz em Efésios 4, a função dos 5 ministérios é promover a maturidade da igreja para que a gente não seja levado por qualquer vento de doutrina. A maturidade te torna sensível, astuto, te torna prudente para perceber quais são os enganos, os exageros em relação à liderança. E, de fato, nós temos visto muitos exageros sendo denunciados e trazidos à tona, graças a Deus. Mas o tema dessa aula vai ser como identificar lideranças abusivas. Como é que funciona um esquema de seita, como a seita se estabelece, como elas começam, como elas se desenvolvem, com base em quais características elas se promovem e como você vai se blindar desse tipo de comportamento de liderança com uma fé sadia, saudável, boa. E de fato, algumas pessoas talvez que estão assistindo passaram por desafios em relação à liderança abusiva. E eu quero até o final dessas aulas poder trazer para você um remédio, uma cura, uma restauração de fato em relação a esse assunto. Então, vamos lá. A primeira aula é identificando lideranças abusivas. Eu quero, por meio dela, trazer para você características claras desse tipo de liderança, para que você possa perceber, avaliar, se você já fez parte disso, se você faz parte disso, e talvez até analisar se muitos dos seus comportamentos não estão caminhando para uma liderança abusiva. Eu quero ler um texto que está em 1 Pedro 5, que diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunho das aflições de Cristo, e praticante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória, semelhante. E aqui, eu vou parar aqui no 4. Aqui nós vemos o apóstolo Pedro, na condição de presbítero, como era alguém que liderava a igreja, ele conduzia a igreja de Roma. Ele está chamando os presbíteros da igreja para um determinado comportamento. E nós vemos que o comportamento que o apóstolo Pedro ele coloca aqui nesse texto é completamente diferente do comportamento que nós temos visto ser aplicado pelos superapóstolos, pelos papas da igreja evangélica, que muitas vezes se posicionam de fato de uma forma completamente diferente. A primeira coisa é apacentar o rebanho de Deus. Não importa se você é líder, discipulador, pastor, se alguém tentar ter domínio sobre você, se alguém tentar ter posse sobre você, provavelmente você esteja vivendo uma liderança abusiva, sabe? Nós identificamos uma liderança abusiva, primeiro, no sentimento de posse. O sentimento de posse faz com que as pessoas vejam pessoas como objetos, como frutos da sua conquista, e por conta disso, desse olhar desumanizado para a liderança, eles começam a acreditar que as pessoas são o seu patrimônio. Então, em nome de uma estrutura, em nome
nome de um mérito, em nome de um número, as pessoas se tornam um patrimônio. E em muitos momentos o interesse dessas pessoas serem um patrimônio é justamente esse. Muitas pessoas não estão apacentando o rebanho de Deus, pensando de fato no rebanho de Deus. Muitas pessoas estão pensando naquilo que pode se trazer, né, como benefício. E de verdade o Evangelho ele não é uma promessa de benesses constantes. O Evangelho é uma promessa de processos que vão te tornar cada vez mais semelhantes a Jesus. Mas esses pastores dominadores e líderes dominadores, eles têm uma mentalidade completamente diferente. Ao invés de eles apacentarem o rebanho de Deus, eles começam a criar o seu próprio rebanho, o seu próprio império. E aqui nós precisamos ter muito cuidado com isso. Uma outra coisa é que, geralmente, eles não vivem como está escrito aqui, não por força. Em um ministério onde a liderança abusiva impera, o que você vê é justamente o contrário. As coisas de fato acontecem por força. As coisas acontecem por força e geralmente a arma que é utilizada para que haja obediência em uma liderança abusiva é a arma do medo. E muitas vezes essa arma do medo também é a arma da possibilidade de rejeição, da intimidação. Então, se você não fizer as coisas como o mestre mandar, você é rejeitado. Se você não pensa dentro da caixinha ali, você passa a ser rejeitado. Não há espaço para diálogos, não há espaço para a conversa, não há espaço para a mesa. Existe apenas alguém que diz como as coisas devem ser e as pessoas que seguem aquilo que essas pessoas dizem. Então, ao invés de ser algo leve, voluntariamente, como aqui está dizendo, acontece por meio de força. Uma outra coisa que diz aqui, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto. O que nós vemos nas características de líderes abusivos é que eles se movem de fato por ganância. Eles se movem por dinheiro, se movem por recursos, fama, poder, alguns até por sexo. Talvez você já tenha passado por lideranças abusivas em diversas áreas, você já tenha experimentado algo nesse sentido. E de verdade é muito ruim saber que pessoas se utilizam da fragilidade de outras pessoas em nome de Deus para ter benefício próprio em relação a dinheiro, poder e sexo. Os falsos profetas, os líderes abusivos, eles agem de uma forma maligna. E aí, muitas vezes, eu vou dizer para você, homens extrovertidos e fortes, carismáticos, que fazem com que você acredite que você precisa da presença deles na sua vida para ser feliz. Quando, na verdade, um verdadeiro líder, ele não vai causar uma dependência de si, porque o desejo dele não é que você se torne dependente, não é que você se torne, que ele se torne o seu guru. O desejo de um líder saudável é que você se torne ainda melhor do que ele. Não é causar uma dependência em você, mas é de fato te empoderar para você aprender a ouvir Jesus e ter o seu relacionamento com Jesus. Na verdade, eu posso dizer que o líder saudável faz você criar uma dependência em Jesus. Ele te empurra tanto para Jesus, ele busca ser tão parecido com Jesus, ele deseja tanto viver a vontade de Jesus, que de repente segui-lo é seguir Jesus. Um líder saudável pode dizer sobre si, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas na verdade um líder abusivo ele vai fazer diferente, ele vai dizer assim, seja meu imitador, porque eu quero ser o seu Cristo. A mentalidade dele é uma mentalidade de Messias. É como se ele resolvesse de fato os problemas da sua vida. Pessoas assim, elas são baseadas na necessidade de reconhecimento pelo que fazem. Então, se elas percebem, elas usam uma linguagem da gratidão. Se elas percebem que não há uma gratidão, isso as chateia profundamente. É claro que eu não sou a favor de ingratidão. Eu não sou a favor de que as pessoas, elas ajam de forma errada com as outras ou abandonem as outras. Isso eu não sou a favor nem um pouco. Porém, eu entendo que gratidão não é gaiola. Eu entendo
Se uma pessoa faz algo por você, para que depois ela possa te cobrar. Então, líderes abusivos, quando ele faz algo por você, ele faz já na ideia de que você fique em dívida com ele. A mentalidade é essa. Porque ele vai poder te cobrar uma gratidão. Você deveria ter agido diferente comigo. Você deveria ter me tratado diferente. Olha o tanto que eu fiz por você. Mas na verdade, um líder saudável, diferente disso, ele vai fazer como para o Senhor. Ele vai fazer no entendimento que ele está honrando o Senhor. E aí, esse é o foco dele, esse é o objetivo dele. Agradar o Senhor, honrar o Senhor e fazer para a glória do Senhor. E é isso. É para isso que ele trabalha. É nisso que ele se move. Então, nós precisamos buscar o Senhor como nos tornar esse tipo de líder. Esse líder que vai, de fato, promover o reino de Deus, demonstrar o caráter de Jesus naquilo que faz. Amém? Continuando aqui. Não como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. É muito comum nós vemos na vida de líderes abusivos uma farsa de vida, uma vida dupla, né? Porque, na verdade, o desejo deles é dominar sobre pessoas. E domínio de homens sobre homens é um princípio babilônico, não é um princípio do reino de Deus. O domínio de homens sobre homens, ele tem um princípio em Nimrod, ele tem um princípio babilônico, em Babel. Mas o princípio do reino de Deus não são homens governando sobre homens, e sim homens governando sobre coisas, sobre circunstâncias, sobre os demônios, dando também ordem aos anjos, tendo autoridade, todos exercendo a sua autoridade por meio de Cristo, de forma poderosa e sobrenatural, honrando a autoridade que outras pessoas carregam. Líderes abusivos não usam a palavra honra a não ser para si mesmo. Na verdade, eles costumam cobrar honra de uma forma excessiva, quando na verdade o que eles procuram não é honra, o que eles procuram é bajulação. Líderes abusivos procuram bajulação. Agora, um líder saudável, ele compreende que a honra não é unilateral. Ele compreende que a honra não é algo que é devido porque ele é o líder. Na verdade, se perde esse entendimento de cobrar isso. Ele é o líder porque ele é o líder. Porque a unção escorre de si. Porque foi a ele que Deus deu a visão. Mas não porque as pessoas têm que obedecer um sacerdote, quando muitas vezes nós vemos líderes abusivos se posicionando como figuras do Antigo Testamento, como se fossem Moisés, como se fossem Davi, como se fossem alguém que vai libertar o povo da terra prometida, do Egito, levar para a terra prometida. Enfim, é como se eles se comportassem querendo se tornar um ícone na vida das pessoas. Gente, olha, de verdade, sabe, que o Senhor nos dê a graça de não termos a necessidade de sermos importantes. Talvez esse líder abusivo, ele na verdade talvez não, eu tenho uma certeza, posso dizer com propriedade, todo líder abusivo é alguém extremamente ferido, é alguém que colocou no ministério as suas necessidades a serem supridas, é alguém que depositou no cuidar de pessoas as suas próprias necessidades. Se você tem necessidade de atenção, se você tem necessidade de pessoas, se você tem necessidade de dinheiro, se você tem necessidade de tantas coisas, tenha mais zelo, cuidado, porque o Senhor precisa ser o supridor das suas necessidades. Você precisa olhar para você e perceber por que eu faço igreja. Qual é o meu nível de compromisso com Cristo? Será que o que eu estou fazendo não é apenas tentando replicar o modelo de outras pessoas, sem de fato estar comprometido com o propósito de Cristo para a minha vida? Será que eu não estou querendo fazer algo que está na moda? Será que eu estou realmente ouvindo o Senhor sobre os meus posicionamentos? Ou será que os meus motivos, eles não são de fato motivos corretos? Sabe, nós vemos Simão, o Simão mágico, que ele é duramente repreendido pelo apóstolo, quando ele vai atrás do dom, ou quando ele viu as pessoas sendo cheias do Espírito Santo, ele vai atrás do dom e ele quer pagar pelo dom do Espírito Santo. Porque a mentalidade dele funcionava assim.
Por que ele queria pagar pelo dom? Porque ele era um mágico que cobrava pelos seus serviços proféticos no mundo das trevas. Ele era alguém que vivia dessa forma. A caminhada dele era essa, a postura dele era essa, o comportamento dele era esse. E Paulo, na mesma hora, o repreende dizendo: olha, você tem fel de amargura no seu coração, isso é, os seus motivos estão errados, estão cheios de torpe ganância. O apóstolo fala na hora para ele, corrigindo ele: você está cheio de fel de amargura. Se não me engano, foi Pedro mesmo que falou, não foi Paulo, foi Pedro. E aqui novamente nós vemos Pedro dando uma ênfase em relação a pessoas que são cheias, na verdade, de torpe ganância ao fazer ministério. Querendo domínio de homens sobre homens, querendo dominar pessoas, ganhar recursos. Se é esse o teu pensamento, meu amigo, para, tenha temor com a noiva de Jesus. Sabe, você não está lidando com qualquer coisa. Não pense que você tem domínio sobre a herança de Deus. É a herança de Deus. Nós, pastores, temos uma responsabilidade e ao mesmo tempo um privilégio de lidar com uma coisa mais importante para Jesus, que é a sua noiva. Nós temos uma responsabilidade de tocar as pessoas, de ter honra com a vida delas. Cada pessoa que passa pela sua célula, pela sua igreja, que senta na cadeira ali com você, que está na mesa com você, é a herança de Deus. Essas pessoas, elas vão ser protegidas. Mas sabe o que eu tenho visto? Líderes que são lobos, devoradores de ovelhas, que as devoram, muitas vezes financeiramente, emocionalmente e até sexualmente. Homens que usam do seu carisma para levantar uma podridão de um sistema e se esconder. Sabe, talvez você está assistindo isso e você foi vítima de abusos em diversas áreas da sua vida por lideranças evangélicas. Eu peço perdão para você, em nome de Jesus, representando os pastores agora. Eu peço perdão para você. Eu peço perdão por uma liderança suja, por uma liderança que alguns até têm uma boa intenção, mas em nome do controle, em nome do achar que está te ajudando, querer controlar você, sabe, agindo de forma desumana com você. Eu peço perdão para você. Eu peço perdão porque provavelmente pessoas passaram pela sua vida e te marcaram negativamente em relação ao Evangelho, fazendo você acreditar que toda liderança cristã é uma liderança suja, abusiva, que deseja dominar sobre homens. Eu peço perdão a você. E a você, pastor líder, eu te faço um alerta. Você está lidando com a herança de Deus. A forma como você lida com a herança de Deus precisa te causar um temor dentro do seu coração de forma tão profunda, que te faça de fato se posicionar para o propósito de Deus para a sua vida, para realmente dar uma resposta, para não ser alguém que de repente é encontrado em falha nisso, porque não soube zelar da herança de Deus. Sabe, Deus colocar a herança dele na sua mão para você cuidar, não tenha dúvidas, você vai prestar conta disso, meu amigo. Quando o sumo pastor vier, ele vai te pedir contas a respeito de como você tratou as pessoas. Eu vou dizer para você, eu oro para que Deus levante nesse tempo pessoas que têm problemas com o seu potencial de liderança, pessoas que se acham fracas, que se acham incapazes. Sabe por quê? Porque eu tenho visto gente que se acha tão forte, tão líder, tão poderoso, que quando começa a ter a igreja, se torna um dominador do rebanho. E na verdade eu oro para que o Senhor levante os fracos, levante os que não se sintam capazes, levante aqueles que olham para si, não veem nada, mas olham para dentro e sabem: olha, o Senhor dos Exércitos está comigo. Sabe, eu vou dizer para você que tem pessoas que até começam assim, mas no meio do caminho mudam o seu coração. Nós vemos isso com Saul. Saul, ele tinha um sentimento muito
pequeno a respeito de si quando ele é abordado por Samuel. Mas depois, de repente, ele começa a sentir um extremo autossuficiente. Ele perde a dependência da voz do Senhor. Talvez você, pastor líder, está me ouvindo aqui, e você está agora trabalhando na força do seu braço, por torpe ganância, porque você parou de ir para a fonte, você parou de ouvir o Senhor. Você parou de se conectar com o reino de Deus, você parou de ouvir Cristo. Você não está em comunhão com o noivo, e por conta disso você não sabe como cuidar da sua noiva. Por favor, pare. Pare, se for necessário, peça licença. Vai se cuidar, se trate, mas você não pode continuar agindo com o rebanho de Deus da forma como você está agindo. E se você foi ferido por esse tipo de domínio, eu oro para que o Senhor derrame bálsamo sobre você. Que o Senhor te ajude a se levantar dessa situação. Líderes narcisistas, eles têm um grande problema com o fim. Nós vamos ter uma aula somente a respeito de como lidar com o término de um relacionamento narcisista. Mas os líderes abusivos, eles têm um problema muito grande com o fim. Você nunca vai sair de um ambiente de desonra, de um ambiente abusivo, com uma boa fama. Mesmo que você não tenha feito nada de errado, mesmo que você esteja saindo de forma limpa, sempre haverá uma história a ser contada sobre você. Por quê? Porque se não houver essa história, ele está dando carta branca para que outras pessoas saiam também. Então, contar uma história negativa a respeito de quem está saindo é uma forma de proteger que outras pessoas se sintam da mesma forma. E geralmente, quando você sai do sistema abusivo, os seus relacionamentos são completamente rompidos. Você não consegue mais ter relacionamento com aquelas pessoas. Infelizmente, muitas vezes é proibido o relacionamento, porque se trata de um sistema doente, se trata de um sistema falível. Se esquece que faz parte do reino. Gente, uma igreja para você é uma missão. Sabe, você precisa estar posicionado onde Deus quer que você esteja. E em muitos momentos não vai ser no lugar onde você está. Você precisa ter sensibilidade para ouvir o Senhor. Eu não concordo com o êxodo de igreja de forma exagerada. Muitas pessoas fazem isso, muitas pessoas saem pulando de galho em galho, realmente não têm um compromisso. Mas eu vou dizer para você, se você está em um ambiente de liderança abusiva, saia agora, saia agora, saia agora. Sabe, se você percebe que é um ambiente doentio, que é um ambiente onde vão te amaldiçoar se você falar que você vai sair, que alguns líderes têm essa, né? A gente tem a questão da bênção, tem que pedir a bênção. Se não tiver a bênção do líder pronto, eu estou numa zica, eu estou amaldiçoado. Meus irmãos, em nome de Jesus, se você está em um sistema de manipulação, de liderança abusiva, e o Senhor abriu seus olhos para isso, saia desse sistema. Não se mantenha nisso. Você vai adoecer, você vai morrer. Saia disso. Eu quero declarar que você ouça o Senhor. Que você não seja um Jonas fugindo daquilo que você precisa viver. Mas se você está vivendo um sistema que te machuca, sabe? Eu não digo de correção, gente. Eu vejo que o que eu posso falar pode ser perigoso, porque algumas pessoas mimizentas podem pegar o que eu estou falando e distorcer. Mas eu estou falando não com os mimizentos, eu estou falando com você que é fiel, com você que é honrado, com você que é alguém de aliança, que ama o Senhor, que ama a igreja do Senhor, mas infelizmente se encontra num sistema de manipulação. Eu estou falando com você. Eu quero dizer para você, se você entende que é hora de se libertar desse sistema, faça isso. Na aula 4, nós vamos falar sobre como sair da influência de uma liderança narcisista. Mas nós vemos, é esse comportamento que nós vemos. De domínio, de controle. É um comportamento gerado pelo medo, medo do abandono, medo da rejeição. Geralmente é uma dor muito grande, né? Algumas pessoas realmente ferem pastores. Algumas pessoas realmente saem caluniando pastores, falando mal de pastores. Existem pastores sinceros, existem pastores de Deus mesmo. Mas existem aqueles que são de fato dominadores do rebanho. Aqueles que não cuidaram corretamente do rebanho vão receber também sua recompensa.
se isso não te faz tremer por dentro, se isso não te faz arder em terror, se isso não te faz se posicionar para ver algo diferente, eu não sei, eu não consigo entender como você vai fazer isso. E se você estiver numa liderança doentia, olha o Senhor. Talvez esse curso vai te ajudar a se libertar desse cativeiro. Foi muito bom estar com vocês nessa primeira aula. Teremos mais 4 nesse assunto. Espero que tenha sido uma bênção para a sua vida. Deus abençoe.